Olá, pessoal. Esta é mais uma aula sobre os servos da INVT, onde o tema são as entradas e saídas digitais. Para utilizar as entradas e saídas digitais dos servos, você tem que utilizar o conector CN1. Ele é um DB44, ou seja, possui 44 pinos. São 44 terminais com funções diferentes que são configuradas via software ou via o frontal do driver para entradas e saídas digitais, funções analógicas, além de outras funções. Como acessórios deste conector CN1, nós temos esta borneira que vai direto no driver. Ela vem junto com essa mini chave de fenda para você apertar esses parafusos verdes, e cada terminal ela tem a sua marcação na plaquinha eletrônica, e atrás dessa plaquinha ela tem uma proteção para que os terminais não fiquem expostos, né? Os contatos eletrônicos ali não fiquem expostos, para não ter nenhum curto-circuito ou algo do tipo. Aqui nós temos o código dela e também o código direto numérico da Calatec, para facilitar. Ela vai ficar dessa forma, direto aqui é o driver, a vista lateral do driver, e aqui é a borneira conectada nela. A segunda borneira é uma borneira de trilho DIN. Ela vem aqui ela é maior, e aqui na lateral dela você consegue enxergar que ela tem o desenho para ser fixada num trilho DIN. Ela vem com umas presilhas. Elas são terminais à mola, então esses laranjas aqui, você vai encostar a sua chave, vai pressionar, e ele vai abrir e fechar um terminal à mola aqui, tá? E ela vem com um cabo de 1 metro, este cabo de CN1, para você colocar aqui nesses terminais do CN1 macho e o CN1 fêmea que está no seu drive. Este é o código dela e o código numérico da Calatec. O conector CN1 do DA180, ele não tem todos os terminais habilitados, tá? Então, por exemplo, o terminal 13, o 9, o 1, o 30, o 26, o 25, o 21, 40 e o 36, você pode ver que ele não tem descrição. Significa que ele é um terminal neutro, não tem nenhum contato aqui. Então, ele não é utilizado para nada. Você tem que utilizar os terminais com descrições. Então, nós temos aqui o DO de saída digital, DI de entrada digital, e com mais, se você colocar a sua alimentação, GND, né, para fazer o aterramento, pulso e direção, para fazer o modo posição através de sinal externo. E, ó, esse O a mais, O a menos aqui, são referentes ao simulador de encoder, tá? É uma saída, sinal 5 volts diferencial. Já no DA200, ele também tem alguns terminais com a mesma descrição, né? Com a mesma função, configuração. O DA180, por exemplo, o terminal 15 aqui, ó, que é o DO2, e o terminal 14, que é o DO1, eles são os mesmos, ó. Porém, os demais são bem diferentes, tá? Alguns mudam. Além disso, todos os terminais têm alguma função no DA200. As descrições são as mesmas, elas não mudam, então as siglas são as mesmas, porém estão em terminais diferentes. Por isso que deve ser usado o manual de acordo para cada driver. Você tem que pegar o manual do DA200 para ligar o servo DA200, o manual do DA180 para ligar o servo DA180. As entradas digitais, que são os principais temas desta aula, elas são utilizadas para fazer acionamentos no driver. Então, aqui no conector CN1, né, nós temos uma imagem dele aqui relacionado às entradas digitais. Nela, nós temos aqui os terminais indicados com a sua descrição na frente e qual que é a função, né, que foi colocada aqui para cada terminal. Então, aqui normalmente aberto, normalmente fechado, a marcação, sendo que algumas funções elas são padrão para qualquer tipo de modo de operação. Então, tipo emergência, o servo on, o sensor aqui de avanço, o sensor de recuo. Dependente da se está usando o modo torque, modo posição, você pode configurar para qualquer um destes. Não só nestes terminais, como você pode mudar a ordem. Algumas funções, como terminal o SC1, SC2, são funções dedicadas para o modo
de operação modo posição. Se eu colocar um modo velocidade, configurar, aqui vai ser diferente, aqui vai ser já velocidade 1, velocidade 2, né, desabilitar o meu comando de troca de velocidade. Isso está descrito no manual, né, e temos também essa mesma imagem própria para cada modo de operação. Então, a gente indica você colocar uma fonte externa, né, e ainda mais pode ser uma fonte variável de 12 a 24 volts, de acordo com o sinal que está enviando, né, aqui, se for por exemplo, um controlador, então o sinal de acordo com a fonte dele. A gente sempre indica a fonte externa. Fonte externa, ligação NPN. Nós indicamos fazer da seguinte forma, correta, né, para uma ligação NPN, é você jogar o sinal positivo no terminal 2, que é o com mais, sinal negativo no 12, que é o com menos, e chavear o negativo para a entrada do seu driver. Numa ligação PNP, nós indicamos você jogar o sinal negativo no terminal 2 e no terminal 12 e chavear o positivo direto para a entrada do seu driver. Para a entrada que você for utilizar. Então, aqui está usando o terminal 16, que é a minha entrada digital 1. Estou jogando nela. Se for usar 34, faço essa ligação, terminal 34. Aqui é uma visão do software para configurar as minhas entradas digitais, né? Ela vem como padrão na configuração default para o modo posição. Então, ele vem configurado o servo on, o electronic gear, né, justamente nessa ordem, que pode ser alterada e vou mostrar para vocês via software essa alteração. E o nível de sinal, se é normalmente fechado, normalmente aberto, né, para poder o funcionamento. E aqui em State Feedback, eu mostro se elas estão funcionando ou não, ou seja, estão habilitadas. Eu dei o meu contato de servo on, vai ficar sinal válido, informando que está habilitado o meu servo on. E dei o meu sinal de emergência, meu contato de emergência. Aqui ele vai avisar que o meu contato de emergência foi acionado. As saídas digitais, elas são responsáveis por enviar sinais para o meu controlador externo. Então, as minhas saídas, elas podem ser alimentadas até um sinal de 30 volts DC, a 50 mA de corrente no máximo. Então, eu vou colocar o meu negativo da fonte no terminal 12, que é o comum, e o positivo eu vou chavear aqui, né, de acordo com a minha saída. Então, a minha saída aqui tem como saída de alarme, saída para indicar se o meu servo está habilitado para funcionamento, minha saída de freio. Eu tenho essas saídas aqui, né, indicativas, tá? O meu terminal 11, ele é um terminal que ele altera automaticamente conforme o meu modo de operação. Então, meu modo de operação em modo velocidade vai ficar marcando como coin. Se eu colocar em modo de posição, PLR e assim por diante. As configurações das digitais, assim como as entradas, são feitas via software ou pelo frontal do meu driver. E eu tenho aqui a indicação, né, se elas estão habilitadas ou não, quais funções elas estão configuradas, posso mudar a ordem delas, e se estão em nível alto ou nível baixo. E a indicação, se está válido ou não, ou seja, se está enviando, nesse caso, o sinal, né, entrou em alarme, que está configurado para alarme, se aqui fica válido, é porque está tendo algum alarme. Isso para todas. Agora eu vou mostrar para vocês, no software, como é que funciona essas configurações. Veja, esse é o software, e aqui eu estou com o meu servo energizado, então eu tenho aqui o sinal de tensão marcando minha temperatura, né, aqui a minha inércia, né, no eixo do motor, alguns outros feedbacks, tá tudo em tempo real. E aqui no meu parâmetro 3.00 até o 3.15 é onde eu consigo alterar as funções das minhas entradas e saídas digitais. Por aqui eu acho meio difícil, porque os valores estão em hexa, eu tenho que saber o que significa cada valor, mas é possível alterar. Vem aqui, altero, por exemplo, para 103, dou um Enter, ele ficou laranja, eu alterei, virou 103. Se eu der um restart, por exemplo, ele vai pedir para eu confirmar. Na hora que eu salvar, ele volta à cor normal.
E permaneceu 103. Vou voltar ao original aqui. Vou voltar agora. Prontinho. Esse barulho de comunicando e descomunicando é porque esse botão aqui é para reiniciar o drive. Então, quando eu reinicio o drive, ele como se ele perdesse e voltasse a comunicação rapidamente, tá? Porque eu estou dando um reset nele, né? Mas eu prefiro utilizar aqui, ó, as minhas configuração das digitais. Este ícone aqui, veja, é aquele da imagem dos slides. Então aqui, ó, eu tenho 003, 003, 0000. Veja, aqui elas são as mesmas, né, que estão no meu grupo P300, só que ele tem a descrição na frente do que faz cada uma desses endereços, né, está em nível alto, está em nível baixo. Para poder mudar isso aqui, ele está no padrão, tá? Então, tá vendo? O padrão dele já está configurado dessa forma, default, porque o default é modo posição. Então, eu quero editar, não quero mais que fique nesta ordem, não quero mais utilizar esses endereços, né, essas funções. Eu vou desabilitar algumas para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui nesse lápis, que é o Edit. Veja, eu consigo aqui, ó, só que tá em off. Vou deixar aqui em off também. O meu de emergência, eu vou deixar aqui, vamos ver. Com uma outra função. Essa aqui eu vou deixar off. Aqui eu vou pôr a função de jogue. Jogue sentido horário. Vou pôr aqui jogue sentido anti-horário. Eu vou deixar esse sensor aqui. Bom, eu vou pôr aqui, ó. Vou alterar de nível também. Né? Aqui são as minhas saídas. Vou deixar ela dessa forma aqui. Alterei tudo que eu queria. Venho aqui enviar. Olha, ele já me deu um erro. Porque eu coloquei alguma função ali que não é de acordo. Vamos ver o que é aqui. Com esse modo de operação. Aqui, ó. A digital 4 e a digital 9, elas estão configuradas da mesma forma, elas estão configuradas para o endereço 07. O driver identificou e me avisou. Então, eu vou colocar em off aqui mesmo, vou deixar só aqui embaixo em 07. Agora sim, vou enviar. Salvei aqui no EPROM, ele deixou. Vou dar um reset. Pronto, ó. Me salvou. Aqui ficou do jeito que eu configurei. Vendo? E como já deixei meu servão habilitado, né? Coloquei aqui no nível baixo, ele já validou aqui, né? Ele já marcou que está habilitado. Os demais, se der um sinal aqui de jogo, ele vai marcar aqui como válido, né? Sentido horário, sentido anti-horário. Tá? Então, conforme eu for acionando, ele vai marcando aqui para mim. Veja bem, pessoal, aqui, por essa pop-up, eu não consigo vir aqui em Restart direto, sem enviar por esses dois ícones a configuração feita. Porque se eu ver aqui em Restart direto, ele não vai salvar, vou até mostrar para vocês. Tá aqui em editar, ó, vou colocar aqui bot aqui, né? Vou alterar só esse, vou colocar ele em nível baixo também para vocês verem, ó. Alterei, venho aqui em salvar. Ele resetou o meu drive. Veja, não salvou nada, tá? Então, por essa pop-up, eu tenho que vir aqui na seta, tenho que vir nesta outra seta, tiro do lápis e faço o restart. Aí ele vai gravar do jeito que eu preciso.